Nesse último meio século, a humanidade passou a experimentar uma nova tecnologia que, dentre tantas outras facilidades, tornou o mundo mais conectado e a comunicação muito mais eficiente e rápida. A internet das coisas já é quase um fato do passado e vai dando lugar a uma nova experiência, na qual os super-humanos serão o centro das atenções. Tudo isso graças aos chips integrados ao sistema neurológico que em breve estarão em uso em boa parte da humanidade. Mas até quando isso terá um efeito positivo, hein? E o que pode estar por trás dessa nova concepção da humanidade? Eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para muitos, a atual fase pela qual a humanidade está passando é bastante assustadora e parece ter saído das mais fantasiosas ficções científicas, enquanto que, para outros, são premissas do que está escrito no Apocalipse de João. De um jeito ou de outro, e queira você ou não, as mudanças não só no comportamento, mas também na fisiologia e na psique humana são parte da realidade inerente à evolução do homem no contexto histórico do planeta Terra. É algo tão ou mais revolucionário do que a humanidade viveu durante a Revolução Industrial no século XIX. Talvez algo ainda mais surpreendente do que quando os nossos ancestrais conseguiram dominar o poder do fogo. Agora, o que iremos testemunhar é algo que, nos anos 70, não passava da imaginação fértil de Martin Kaidin, quando lançou o livro Ciborgue, em 1972, que deu origem à série O Homem de 6 milhões de dólares. Talvez imaginação fértil não seja a expressão correta, mas sim uma criativa previsão. Para quem não conhece a série, ela contava a saga do astronauta Steve Austin, que após ficar gravemente ferido em um acidente, teve parte do seu corpo reconstituído com elementos mecânicos, que o tornaram um ciborgue, termo usado para definir uma pessoa meio homem, meio máquina. A série fez tanto sucesso na época que mereceu uma sequência na versão feminina, intitulada A Mulher Biônica. Ambos ganharam poderes supra-humanos, como velocidade, força e, parafraseando um famoso vilão de animação, a visão além do alcance. Ainda naqueles não tão distantes anos 70, estavam sendo feitas as primeiras experiências com o que hoje conhecemos como internet, mas restrita ao uso militar e científico somente. Atualmente, temos essa tecnologia que, entre outras, é possível fazer com que até geladeira tenha capacidade de conexão à grande rede mundial de computadores. Isso sem falar num dos mais poderosos computadores já inventados e que está nas mãos da maioria das pessoas, conhecidos por smartphones. Você que foi adolescente nos anos 80, imaginava naquela época que um dia ainda teria um telefone portátil e pessoal que serviria para tanta coisa, além de se comunicar com alguém? Pois é. Além disso, vivemos também a época da inteligência artificial, em que as máquinas estão tomando o lugar de seres humanos de forma rápida e cada vez mais concreta. Temos o exemplo de bancos e operadoras de telefonia, quando ao fazermos ou recebermos uma ligação, não estamos conversando com uma pessoa, mas sim com um computador. Ele entende o que você diz e dá continuidade ao seu atendimento, como se fosse um operador humano do outro lado da linha. E isso é apenas um pequeno exemplo que estou utilizando. Não há como falar de tecnologia sem mencionar o mega empresário Elon Musk, proprietário da Tesla e da SpaceX, e também da Neuralink, que é o assunto de hoje. Há alguns anos, em uma conferência, Musk disse: mesmo em um cenário onde toda a inteligência artificial é benigna, ainda assim,
O ser humano será deixado para trás. Em outras palavras, ele quis dizer que se a humanidade não conseguir acompanhar o processo tecnológico, um dia será pega de surpresa pela tecnologia que ela mesma criou. Coisa, não é? Mas será? Bom, acharmos que temos o domínio total sobre os aparatos tecnológicos com os quais convivemos é uma pura ilusão. Porém, não é ilusório dizer que a velocidade de comunicação entre nosso cérebro e os tais dispositivos ainda é muito lenta. Isto é, a informação gerada pelos microprocessadores instalados em computadores e até nos smartphones demora a ser processada pelo cérebro humano, por mais que pensemos que seja rápida. O caminho inverso é ainda mais lento, pois o tempo que demoramos para informar algo ao processador não se compara ao tempo de resposta da máquina. Fazer com que o homem atinja um nível mais alto de comunicação com a máquina é um dos objetivos da Neuralink. E não só isso. Primordialmente, a avançada tecnologia desta empresa, que já está em testes com animais, é permitir que pessoas com alguma impossibilidade fisiológica seja capaz de recuperar o movimento previamente perdido por algum motivo. Trata-se do efeito Lázaro, no qual o paralítico poderá reaver sua capacidade de se movimentar. Só que, diferente do que está escrito no livro sagrado, é a tecnologia que tornará isso possível. Sinapse é o nome dado à capacidade que um neurônio possui de se comunicar com um outro e com o restante do organismo. Por alguma razão, seja ela um acidente vascular cerebral ou um traumatismo craniano grave, ela pode se perder, e é quando os neurotransmissores não conseguem mais os impulsos responsáveis pelo controle do corpo. Eles afetam não só os movimentos, como também, em parte das vezes, a capacidade cognitiva. Com isso, a pessoa não consegue nem mesmo raciocinar normalmente. A doença de Alzheimer e o mal de Parkinson são exemplos dessa falta de impulso nervoso, problemas que poderão ser resolvidos com a implantação do chip. E como funcionarão esses chips? De forma simplificada, de acordo com sua estrutura, os chips possuem conectores mais finos que fios de cabelo que, conectados ao córtex cerebral, tornam possível a comunicação entre os neurônios, fazendo às vezes dos neurotransmissores. Por sua vez, o microchip, que possui as mesmas dimensões de uma moeda, será incorporado ao crânio por meio de uma microcirurgia, de forma indolor e menos invasiva possível. A implantação será feita por um robô, também desenvolvido pela empresa de Elon Musk, e intermediada por uma equipe médica altamente especializada. O microchip é previamente programado para executar sua função e, como qualquer outro dispositivo eletrônico, terá que ser carregado por alguma fonte de energia. Inicialmente, tal carregamento será feito por conexão Bluetooth, de forma semelhante ao que já se faz para carregar as baterias de alguns modelos de smartphones. Com o tempo, quem sabe isso possa ser feito também por meio da energia solar. Os testes feitos em animais, como porcos e macacos, não demonstraram qualquer efeito colateral negativo. Eles só não foram executados em humanos ainda, devido a questões de ética e também às exigências dos governos, que precisam confirmar que a tecnologia é 100% segura, sem que cause qualquer dano à integridade das pessoas. Mas o que é dito a respeito da interação homem-máquina com a implantação dos neurochips? A princípio, isso pode gerar uma grande preocupação por parte da humanidade, especialmente quando as religiões e os teóricos da conspiração interferem no assunto. As dúvidas por eles levantadas são incontáveis. Por exemplo, assim como acontece com os computadores, haveria a possibilidade do chip ser invadido por hackers? Será que o chip, na verdade,
Não seria uma forma de governos e empresas terem um controle literal sobre as atitudes e vontades das pessoas? Não estariam as empresas criando verdadeiros ciborgues? Ou mais imaginativo ainda, essa não seria a escada utilizada por Satanás para controlar o ser humano? Conforme os envolvidos diretos com o assunto e também especialistas em tecnologia, isso não passa de especulação. De fato, a ética seria completamente esmagada caso isso acontecesse. E assim como a implantação do microchips por meio de vacinas, esse tipo de controle mundial é pura teoria da conspiração. Sem falar que, pelo poder que as religiões sempre atribuíram ao diabo, torna-se cômico imaginar que ele esperaria esse tempo todo para controlar o ser humano por meio de um microchip. O que, na verdade, é previsto pelos desenvolvedores dessa tecnologia e, assim como já é informado no próprio site da Neuralink, é que esta será uma possibilidade de melhorar as capacidades físicas e cognitivas das pessoas. Obviamente, não será algo barato para ser implantado em todas as pessoas do mundo, para início de conversa. E não será também algo obrigatório de ser feito. Terá o implante quem quiser e, principalmente, quem tiver condições financeiras para realizar o procedimento. De qualquer forma, é intrigante ver que a série O Homem de 6 milhões de dólares, de 40 anos atrás, esteja tão próxima da nossa realidade atual. Aliás, hoje é muito comum vermos pessoas com membros amputados por alguma razão, tendo suas vidas normalizadas com o uso de próteses cada vez mais adaptáveis, graças à tecnologia nas áreas da engenharia e da medicina. Curiosamente, ninguém diz que há o dedo do diabo ou teoria conspiratória nesse tipo de implante, que tem ajudado muita gente. Então, por que haveria na tecnologia dos neurochips? Eu fico por aqui, mas gostaria de saber sua opinião a respeito dessa nova realidade que estamos prestes a testemunhar. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!